empreendedores, tudo sobre Shopee, vendas, negócios, insights, você tem aqui nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo para aquela pessoa, para o seu amigo, para aquele seller que precisa ouvir essa dica. Também nos acompanhe em nossas redes sociais que estarão logo aqui abaixo. Nos dê essa força, nos ajude, estamos juntos. Valeu! Fala pessoal, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui no meu canal. Um canal feito para ajudar empreendedores, vendedores, pessoas que trabalham online, principalmente na Shopee, desejam escalar suas vendas, escalar o seu faturamento, escalar sua receita. E também é um canal dedicado para pessoas que desejam entender um pouco mais sobre esse mundo digital. Pessoas que às vezes ainda não venderam, não têm um negócio, como por exemplo na Shopee, no TikTok, no Mercado Livre. Esse canal é exclusivo para você. Nós estamos aqui para te auxiliar no seu negócio, nas suas vendas, na performance da sua loja. Então, se você ainda não me conhece, prazer. Eu sou o Lucas Samuel, trabalho na Shopee, já tem aproximadamente 2 anos. E digo para você que a Shopee mudou a minha vida. Porque eu era uma pessoa que já fui CLT, já trabalhei por contratos também. Para ser mais exato, quando eu morava no interior de São Paulo, ali havia uma grande expansão de uma árvore chamada seringueira. E eu era uma das pessoas que trabalhava nessa área de seringueira, né, realizando as sangrias, realizando a coleta da borracha. Eu fazia esse tipo de serviço. Morava em sítios, em casas ruins, em casas feias. Mas uma coisa que eu sempre desejei e sempre quis foi vender. Eu nunca fui uma pessoa como a maioria das pessoas que existe hoje, que tem pavor, que tem medo, que tem receio de falar sobre vendas ou de vender alguma coisa. Eu sempre quis vender, eu sempre gostei de vender. E para você ter uma noção, quando eu estava na primeira série, eu me lembro muito bem disso, na cidade de Monte Aprazível, interior de São Paulo. Eu me lembro que eu estava estudando na escola, eu tinha alguns colegas ali que estavam comigo, e naquela data específica, me passou na cabeça, me veio na cabeça de pintar um desenho, de desenhar algo, e tinha uns desenhos prontos ali, eu copiei os desenhos, pintei os desenhos, e um colega meu achou muito bonito, achou interessante aqueles desenhos. E eu, naquela idade, com aproximadamente 7 anos de idade, me veio o seguinte desejo, que era de vender aquele desenho para esse meu colega. Quando ele achou bonito, quando ele gostou, eu falei, quer comprar? Mas eu falei assim, numa intenção de, quer comprar? Mas assim, eu nem sabia o que significava exatamente. Eu não sabia o que era comprar, vender. Eu não sabia o que significava de fato isso para as pessoas. Hoje eu sei, hoje eu entendo o que é vender. Mas naquela época, com 6 anos de idade, 7 anos mais ou menos, ninguém ainda havia me falado que, olha, você precisa vender um produto ou um serviço. Se você não fizer isso, você irá vender o seu tempo. Mas eu disse para ele, você quer comprar? E ele aceitou. Eu lembro que, se eu não me engano, eu vendi por R$2, alguma coisa assim, foi um valor bem pequeno. Mas isso eu estou dizendo que ocorreu há praticamente 20 anos atrás. Eu, uma criança de 6 ou 7 anos aproximadamente, vendi um desenho para um coleguinha de escola, para um coleguinha de sala. E ele comprou aquele desenho. E a partir daquele dia, algo mudou na minha mente, algo mudou na minha vida. Eu comecei a entender a importância de vender algo, a importância de vender um produto. Porque você precisa entender algo, ou você vai vender o seu tempo, ou você vai vender o seu serviço, ou você vai vender um produto. Quando você vende um serviço, sim, você pode estar vendendo o seu conhecimento, você pode estar palestrando, mentorando pessoas, cobrando 10 mil, 15, 20, 50, 100 mil por uma mentoria, por um jantar com você. Isso é totalmente possível. Existem grandes nomes que trabalham com isso. A saber, tem um conhecido, uma pessoa muito famosa, um bilionário, para ser mais exato. Ele cobrou R$1 milhão para um rapaz que era apenas para almoçar com ele, passar o dia com ele, para ser mais exato, e ter vários insights, né, através da vida do bilionário. Então entenda uma coisa,
Aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que você entende, vale muito dinheiro. Aquilo que você tem dentro da sua cabeça, aquilo que você tem armazenado no seu cérebro, armazenado no seu HD, aquilo que você tem guardado, colocado em ação, colocado em prática, isso torna-se uma sabedoria. Isso se torna algo que você consegue ensinar outras pessoas, passar para frente. Você consegue ajudar outras pessoas. E isso tem muito valor, tem muito significado para as pessoas. Então, ou você vai vender um produto, ou você vai vender o seu conhecimento, ou você vai vender o seu tempo para alguém. Entenda uma coisa: quando você vende o seu tempo, quando você vende o seu tempo para outra pessoa, o que seria isso? Você trabalha todo dia ou o dia inteiro por um valor fixo, e por mais que você se esforce, se dedique, chegue cedo, saia tarde, dê o seu máximo, dê o seu melhor, você nunca será recompensado financeiramente na medida com que você precisa, na medida com que você deseja. Porque às vezes o seu salário vai aumentar R$ 20 por dia, R$ 10 por dia, R$ 50 por dia se você for um cara muito top, se você for um cara massa, se você saber demais, se você sabe resolver grandes problemas. E muitas pessoas passam anos e anos para ter esse simples aumento. E eu digo uma coisa para você: quer vender online? Quer vender na Shopee? Quer vender um produto? É totalmente possível na plataforma, é totalmente fácil, mas desde quando você entenda alguns pontos. E qual seria o primeiro ponto? O primeiro ponto, você precisa, obviamente, criar sua conta, criar sua loja. E segundo ponto, você precisa encontrar um bom fornecedor, encontrar bons produtos, postar na sua loja. Beleza? Aí você já está meio caminho andado. Por quê? Porque você já tem uma loja, você já tem produtos cadastrados. E, consequentemente, algumas vendas já irão acontecer. Só que existe um ponto que é interessante. Esse ponto é o seguinte: você precisa de estratégia. Sem estratégia, você não consegue vender online. Você, sem estratégia, vai fazer uma venda aqui, outra venda ali, uma venda esporádica. Você não consegue escalar, não consegue ter constância. Você precisa de estratégia, porque não é só pegar um produto que você acha legal, bonitinho, e colocar na plataforma e achar que isso irá vender. Eu lembro-me bem quando eu estava no interior de São Paulo ainda, na primeira loja que eu montei na plataforma, eu cadastrei sapatos femininos, cadastrei botas femininas. Eu me lembro que saiu uma venda, eu achei muito bacana isso, porque saiu a primeira venda, eu montei um anúncio qualquer, coloquei umas fotos lá, totalmente sem estratégia, sem uma... sem um cálculo exato ali de valores, de lucro e etc. E postei, anunciei, fiz a primeira venda. Beleza, e agora? Agora eu não tinha o dinheiro para comprar aquele produto. Eu não tinha o dinheiro para comprar do fornecedor e enviar aquela bota. Então, assim, eu acabei cancelando aquela venda, foi uma frustração, porque eu consegui vender, que é o top, que é o ápice, que é o auge, que é o extraordinário de quem está começando, que é o quê? Vender. Sair a primeira venda. Mas eu não tinha o quê? Um orçamento, um caixa, não tinha uma estratégia para que aquilo desse continuidade. Me lembro-me também que fiz isso, a mesma coisa, no Mercado Livre. Aconteceu as primeiras vendas, vendi fácil, porque naquela época vendia muito mais fácil do que hoje. E aconteceu basicamente a mesma coisa. Só que foi um outro erro, foi um erro que eu precisava comprar o produto do fornecedor, chegar na minha casa e enviar para o cliente do Mercado Livre. Era algo totalmente impossível, não havia tempo para aquilo. Ou ainda mais hoje, isso é impossível, não consegue. Só que o meu desejo era tão grande de vender, de estar no Mercado Livre, de alcançar tudo aquilo que eu desejava para minha vida, que eu falei, pô, peraí, deixa eu pegar esse produto, eu vou cadastrar, eu vou vender. Se sair a venda, eu vou comprar do fornecedor, na hora que chegar em casa eu envio para o cliente. Isso foi o que passou na minha cabeça, com aproximadamente 19 anos de idade. Sempre ansiando por vender, sempre desejando vender mais, sempre desejando vender um produto. Entenda uma coisa: quando você tiver uma estratégia,
quando você tiver um passo a passo, quando você tiver tudo calculado, tudo vai ser mais fácil para você vender na plataforma. Você monta um caixa, você monta uma planilha. Tá, mas beleza, eu não tenho noção de planilhas. Ok, monta um caixa, mas tenha um caderno, anota o seu custo, anota o seu investimento, anota provavelmente quando você irá receber o seu lucro e terá o retorno do seu investimento para comprar mais mercadoria. Então, no caso, o terceiro passo, o terceiro ponto, para você vender online, no caso, além que o primeiro é cadastrar sua loja, o segundo, ter o produto, o terceiro, cara, é ter estratégia, é ter a noção de que as vendas não irão acontecer, você não irá evoluir nas suas vendas se você não tiver um passo a passo, se você não tiver uma boa configuração de campanha, SEO, um ads bem ajustado, um orçamento sendo gasto todos os dias em campanhas. Se não tiver um passo a passo, é impossível continuar vendendo na plataforma ou escalar. E o quarto e último ponto, para você vender na plataforma, escolha bem aquelas pessoas que você irão seguir. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas irão dizer aquilo que elas acham bom para elas. Alguns mentores aqui do YouTube, da internet, eles vão dizer aquilo que eles acreditam para eles. Só que às vezes o que eles acreditam para eles não é o melhor para você. Às vezes existe alguns que só querem um volume grande de vendas, com uma margem muito baixa, com um lucro muito baixo. Só que o que você não sabe é que alguns deles, no seu início, no começo, investiram 50 mil reais, 100 mil reais, às vezes até mais, às vezes um pouco menos. Agora, você empreendedor, você empresário, que às vezes vai começar e tem 1.000 reais, 500 reais, às vezes até menos, você precisa pensar diferente. Você precisa pensar no modelo, num projeto que você deseja chegar na sua vida. Se você tem um recurso limitado hoje, você precisa entender que por uma fase, por um momento, você precisa estar reinvestindo o seu lucro. Com base nessas informações, você conseguiu compreender que a realidade de uns não é a mesma realidade de outros que iniciam. É por isso que você precisa se atentar à sua realidade, bolar a sua estratégia, o seu investimento, o seu método de vendas que mais se adequa ao seu momento, ao seu estado financeiro, porque cada um tem uma realidade, cada um inicia de uma forma, então você precisa estar atento a isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você chegou até aqui, peço para você comentar aí nos comentários a palavra vendedor de sucesso, para mim saber que você chegou até aqui, e deixe seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, qual é a sua dúvida, o que você gostaria de melhorar na sua loja, o que você gostaria de aprender que ainda não aprendeu. Estaremos lendo o comentário, gravando um vídeo posterior e vamos te ajudar a vender todos os dias na plataforma Shopee. E tem um recado para você. Ok, empresário, agora eu quero te dar um recado. Você já está vendendo na Shopee, já está vendendo online, já tem as suas vendas, seu faturamento, mas você quer escalar, quer melhorar suas performances de anúncio, quer melhorar o seu CTR, quer melhorar os seus preços, os seus valores, quer lucrar mais? Eu te convido a você chamar no WhatsApp, tem um link na descrição do vídeo. Nós iremos falar com você pelo WhatsApp, analisaremos a sua loja por apenas R$ 97,00. É o valor único. O que nós iremos fazer? De uma forma totalmente online, totalmente digital. Não vamos pedir o seu login, não iremos pedir a sua senha, mas iremos analisar a sua loja com uma mentoria de aproximadamente 40 a 50 minutos. Traçaremos todo um planejamento para você seguir. E se você não gostar da estratégia, não gostar da mentoria, não gostar daquilo que nós passaremos para você, devolvemos o seu dinheiro. Você segue a sua vida normalmente, suas vendas conforme está, e a vida segue e está tudo ok. Agora, se você gostar da mentoria, se você gostar do plano, se você gostar da estratégia, eu acredito
que as suas vendas irão aumentar, o seu negócio irá crescer, você terá uma melhor performance nos seus anúncios, nas suas vendas, no seu faturamento, no seu Ads. Então, se faz sentido para você, clica no link da descrição, fala conosco pelo WhatsApp para agendar o seu horário conosco, para agendar a sua mentoria.